Bom dia. Então, vamos tentar entender o que é uma equação linear. Primeiro, para ser uma equação, tem que ter o sinal de igual, certo? Então, aqui nós temos igual a 8. Então, isso já é uma das características para ser equação. Tem que ter as incógnitas, que são as letras. Nesse caso, nós temos três incógnitas, x, y e z. Nós temos os coeficientes, que são os valores que ficam na frente das letras. Então, o coeficiente do x é o 2, o coeficiente do y é o 4, o coeficiente do z é o menos 1, tá? E nós temos que essa equação ela é linear, por quê? Porque todos os expoentes aqui, ó, é como se x elevado a 1, y elevado a 1 e z elevado a 1. Então, todos os expoentes são 1. Então, por isso que ela é chamada de linear. Uma equação é linear quando ela é do primeiro grau. Se ela fosse com os expoentes, um desses expoentes 2, ela seria uma equação quadrática. Então, ou se ela fosse um expoente maior que 2, seria uma equação polinomial. Então, aqui são as características para ser equação linear. Daí, nós temos a solução. O que é a solução? Os valores de x, y e z, para que essa conta aqui dê certo. Então, solução são os valores de x, y, z. Então, nesse caso, o x vale 3, o y vale menos 1 e o z vale menos 6. Eu troquei esses valores e ficou assim. Eu não tenho mais incógnita. Resolvendo isso, deu que 8 é igual a 8. Então, tá certo, isso aqui é solução dessa equação. Bom, mas nós podemos ter equação linear assim também, ó. Onde tem x1, x2, x3, em vez de x, y, z, eu tenho x1, x2, x3. E ele diz assim, admite isso aqui como solução. Então, esse seria o x1, esse é o x2, x3, x4. Calcule o valor do alfa. Como é que a gente faz para calcular o valor do alfa? Eu troco o x1 por 3, o x2 por alfa, o x3 por meio e o x4 por menos 3. Só que vai continuar ainda uma incógnita, que é o alfa. Fiz regrinha de sinal aqui. 2 vezes 1 dividido por 2 dá 1. Passei os 3 mais 1 mais 3, que dá 7 para o outro lado, então ele passou negativo. Eu acho que o alfa é 5 sobre 5, então o alfa vale 1. Então, vamos tentar entender o exercício. Ele diz que isso é uma equação. Isso é solução. Para eu achar o valor do alfa, eu simplesmente troquei e achei o valor do alfa, tá? Bom, mais um exemplo. Então, esse exemplo diz que na papelaria o lápis custa R$3 e a caneta custa 5. Que uma pessoa foi na papelaria e gastou R$32. Quantos lápis e quantas canetas ela comprou? Então, aqui, ó. Lápis eu chamei de x e caneta eu chamei de y. Então, 3x mais 5y igual a 32. É uma equação, certo? E isto aqui é equação. Tem o sinal de igual. Ela não tem nada ao quadrado, nada ao cubo, então é linear. E ela tem duas incógnitas, o x e o y. Para eu ver quais são as soluções, eu teria que pensar nos valores. Por exemplo, se eu colocasse um lápis, ia ficar R$3. Então, eu precisava ter aqui um valor de R$29 para fechar o 32. Não tem nenhum número que multiplique 5 que dê 29. Então, eu pensei, 4 lápis, 4 vezes 3, 12. 12. E mais 20 vai dar 32. Então, daí fecha. 4 lápis e 4 canetas é uma solução. Mas eu poderia também comprar 9 lápis. 9 vezes 3, 27. Mais uma caneta, 5. Ia somar, ia dar, faltou escrever aqui, 32. Então, essa é uma outra solução. Então, eu tenho mais de uma solução para esse sistema. Pode ser solução 4, 4 ou 9, 1. Agora, vamos para a representação geométrica. Bom, então, primeiro, esta aqui é a equação, tá?
7x mais y igual a menos 9. Como que eu vou representar isso no gráfico? Então, primeiro eu isolei aqui o y. Passei o 9 para lá e o 7x para lá. Aí eu troquei, ó, ficou desse jeito a equação, né? Troquei o y por 0 e achei o x. Depois eu troquei o x por 0 e achei o y. Então, ficou assim, ó. Eu tenho um valor do x que é menos 9 sétimos. Então, eixo do x negativo para cá. E eixo do y negativo para baixo, que aqui faltou linha, mas deu menos 9. E daí eu tenho a equação linear. Equação linear sempre vai ser uma reta, uma linha. Tá? Sempre vai ligar os dois pontos. Sempre a gente precisa saber onde corta o eixo do y e onde corta o eixo do x. Vamos para mais um exemplo disso. Ó, se eu tiver, por exemplo, 4x mais 2y igual a 12. Primeiro eu isolo, passei o 4x para o outro lado, e daí depois eu passei o 2 dividindo, ficou 6 e 2. Então, essa é a equação agora. Equação y igual a 6 menos x. Troco o x por 2. Vai ficar aqui, ó, 2 vezes 0, 0. Então, o y vale 6. Então, quando x for 0, o y vai valer 6. Depois eu troco o y por 0. Quando o y for 0, ó, eu troquei aqui no lugar desse y aqui por 0. Então, eu acho que o x é 3. Então, aqui eu vou ter uma reta, tá? Então, essa é a representação geométrica desta equação linear aqui. Isto daqui é a mesma coisa que essa reta aqui. Se a gente colocasse, por exemplo, que o x é 1, vamos dizer aqui, 1,1, eu iria achar o y, ó. 4 vezes 1, 4. Passo para o outro lado, vai dar 12 menos 4, 8. Divididos por 2, 4. Então, eu ligaria aqui, ó, no 4. Então, essa é uma reta da equação linear, tá? Mais um exemplo para vocês entenderem bem. Tem uma equação x menos 4y igual a 5. Passei o 5, não, passei o 4 para lá passei o 4 que estava negativo ficou positivo e o 5 veio para cá. Isso mesmo, daí ficou desse jeito. Passo 4 dividindo, ficou assim. Se eu trocar o x por 0, ó, nesse lugar do x eu vou por 0, vai dar menos 4 quilos. Agora, se eu trocar o y por 0, o 4 vai passar multiplicando e o 5 vai passar diminuindo. Então, vai dar 5. Então, eu tenho 2 pontos. 5 quartos, porque ó, y igual a 5 quartos, então linha do y. X igual a 5, então linha do x. Passou a reta, essa é a equação da reta para os pontos, tá? Agora, eu ter o gráfico e chegar na equação. Como é que eu faço isso? Primeiro, olha aqui no gráfico. Esse eixo é o do y. Então, o y vale 2. E o x vale 0. Esse eixo é o do x. Então, o x vale menos 2 e o y 0. Se é uma equação linear, ela sempre vai ser desse tipo aqui. Y igual a x mais b. Igual quando a gente estudava a função afim. Lembra que vocês estudaram lá no primeiro ano? Função afim é y igual a x mais b. Se eu sei que quando x é 0, o y é 2, eu vou trocar x por 0 e y por 2. Aí eu consigo descobrir o b. E quando o x for menos 2 e o y for 0, eu troco nesta equação aqui, ó. No lugar do x eu vou por menos 2, no lugar do y eu vou por 0. Aí, desse jeito, eu troco também o b por 2, eu acho a letra A. Então, como eu sei o A e o B, eu sei a equação, ó. Eu peguei parte desta equação aqui e cheguei nessa. Então, eu tinha as incógnitas.
A e B. Achei que o A vale 1 e o B vale 2, eu achei a equação. Então, esta reta aqui, ó, do começo do exercício, ela tem uma equação que é y igual a x mais 2. Agora, vamos para o próximo aqui. O próximo diz aqui que eu tenho ponto menos 5, então quer dizer que o x vale menos 2,5, então o y vale 0, que é a linha do x, né? Na linha do y, eu tenho que o y vale menos 5 e o x 0. Pego na fórmula, certo? De equação linear. Troquei o x por menos 2,5, então aqui eu vou ter que escrever que isso aqui vale A. Não tinha colocado, vou pôr numa caneta mais forte aqui. Esse é o valor do A. Então, vai ficar que 2,5A mais B. Mas calma, não, eu continuo com duas letras, eu venho para esse. Troco o y por menos 5 e o x por 0. Eu achei o B. Eu volto nesta equação aqui. Pego lá 0 igual a menos 2,5A igual a menos 5 por causa do B. Passo isso aqui dividindo, vai ficar assim. Como esse é metade, então é menos 2. Então, eu descubro que o A vale menos 2. Se o A vale menos 2 e o B vale menos 5, a equação da reta é essa aqui. Então, essa reta aqui tem equação y menos 2x menos 5. Mais um gráfico. Então, tá aqui. O gráfico diz assim. Tenho 7 e tenho 7. 7 para y, 7 para x. Equação da reta, né? Lembra? Porque nós estamos falando de equação linear. Então, porque é uma reta, então é essa equação. Se fosse uma parábola, seria ax ao quadrado mais bx mais c. Troco o y por 7, o x por 0 e eu acho b, 7. Pego a mesma equação, troco o y por 0, o x por 7. O b eu sei que vale 7. Então, eu passei o 7 para o outro lado, ficou negativo, e eu consigo achar que o A é menos 1. Então, troca nessa equação de novo, o A por menos 1 e o B por 7. Então, a equação desta reta é essa equação aqui. Agora, na próxima aula, a gente vai ver o que são sistemas.